versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Aleluia. Glória a Deus. Pretendo falar de forma breve. Bom, essa é a minha pretensão. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. A bênção e a maldição. Amém? Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, diz-nos a palavra do Senhor: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Mas a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Amém? Glória a Deus. Nem sabemos que o autor do livro de Deuteronômio é nosso irmão Moisés, e assim escreveram os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguém com muita intimidade junto a Deus, Moisés. Não é preciso ser um estudante ávido da palavra, ter muita profundidade na Bíblia Sagrada para conhecer Moisés. Em muitos lugares que nós vamos, tem a gravura, a tela de Moisés estendendo a sua mão em um cajado e o mar vermelho se abrindo. Muitas pessoas já ouviram falar acerca de Moisés. E o livro de Deuteronômio é na realidade, dos mandamentos que o Senhor dera a Moisés, ele está repassando já aqui para uma nova geração, para que assim aqueles que antecederam essa geração também aprendam acerca dos conselhos de Deus, do direcionamento de Deus, da vontade de Deus, dos estatutos de Deus. Então, se nós corrermos a Bíblia em seu princípio, no que diz respeito ao Antigo Testamento, vai haver muitas coincidências no livro de Deuteronômio com base no livro do Êxodo e outros mais livros. É porque aqui está sendo repassado, está se ensinando uma nova geração que precisaria da direção de Deus. E o texto que agora acabamos de ler fica bem claro, e dá para entender isso aqui de forma literal, muito simples. O Senhor, ele coloca duas vertentes aqui, a bênção e a maldição. É claro que se eu perguntar para você, o que você escolheria? Eu sei que você é bom. Quem é que não gosta de bênção, né, Deus? Com certeza você escolheria a bênção. Então eu queria falar com base nesses 3 versículos que nós acabamos de ler, acerca de algo que pelo menos 90% faz parte da nossa trajetória de vida. Eu queria falar de algo aqui que, se formos olhar em várias áreas da nossa vida, aquilo que é sentimental, profissional, vez ou outra nós precisamos usar desse benefício, e é algo muito importante. E eu fui estudando alguns textos com base na vida de algumas pessoas da Bíblia e aprendi algo muito importante com base nisso que quero falar essa noite de forma rápida, simplificada. Eu queria falar com base nesse texto, e é importante observarmos que Deus, ele coloca 2 opções diante dessa nova geração, a qual está sendo ensinada aqui no livro de Deuteronômio. Ele coloca diante deles aquilo que é muito bom, mas também ele vai apresentar para eles aquilo que é muito ruim.
lado dessa geração, desses que agora vão adentrar e pisar na terra da promessa, a terra que manava leite e mel, era uma promessa de Deus. Então fica a cabo agora dessa nova geração aqui decidir se realmente querem pegar a bênção do Senhor ou agarrar e ficar com o que é ruim. Então eu queria falar um pouco acerca desse assunto. Decisão, o ato de decidir. Eu quero ver que você está aqui nessa noite porque você, no que diz respeito a proferir a fé, você é uma pessoa decidida, decidiu proferir a sua fé no autor e consumador, Jesus Cristo de Nazaré, o único que é intermediador entre o homem e Deus. E olhando por esse ângulo, ainda que Deus ele está mostrando para esta nova geração aqui duas vertentes, mas ele dá a dica. Ele faz questão de dar a dica, trazendo assim alguns ingredientes para que assim essa geração venha apalpar, segurar o bom de Deus, as bênçãos de Deus, os favores de Deus. Porque ele vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Mas a maldição se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então aqui, embora ele inspira Moisés a ministrar essa geração para que eles venham decidir, mas Deus dá a dica. Qual é a direção? O que é melhor? Qual postura melhor a ser tomada afinal? Aquele que foca a palavra, se deixa ministrar pela palavra, regra a sua vida pela palavra, temente e obediente a Deus. Com base nesse texto, irmãos, vai ser inevitável não ser alguém muito abençoado por Deus, alguém que será alcançado pelo favor imerecido de Deus, alguém que com certeza terá experiências dentro daquilo que é natural, sobrenatural, alguém que com grande possibilidade dará testemunho do impossível de Deus. Oh, aleluias! E quando eu leio esse texto, eu percebo que o ato de ter que decidir, de tomar uma postura, de fazer uma escolha, já vem de longe, de muito longe. E, na minha opinião, a decisão ela pode até mesmo mudar o nosso destino. A decisão ela tem esse poder. É meio que nós podemos até decidir que semente nós vamos lançar ao solo, mas a colheita não é uma escolha a ser feita acerca da colheita. O que você plantou, você vai colher. Agora, de forma, o que antecede isso é escolher bem a terra fértil, a boa semente, para que assim você venha ter uma colheita farta, uma colheita muito boa. É investir agora, oh aleluia, para ter um futuro direcionado por Deus, debaixo das bênçãos de Deus. Oh Deus maravilhoso! E quando eu falo que o ato de decidir, a postura de decisão, já vem de longe, muito longe, eu estou falando dos primeiros seres humanos que permearam a terra. Eu estou falando dos primeiros seres humanos que aqui estiveram. Eu estou falando de Adão e estou falando de Eva. Se a gente retroceder um pouco e for lá no livro de Gênesis, em seu capítulo 3, se você quiser acompanhar comigo, você acompanha aí. A gente vai perceber que no livro de Gênesis, livro do princípio, do começo, estão aqui os primeiros seres humanos precisando tomar decisões de muito peso, de muita importância, decisões que mudariam o curso da humanidade, decisões que precisariam da intervenção de Deus, da ação de Deus.
uma vez aqui, Gênesis capítulo 3, que fala da tentação de Eva e a queda do homem. Você conhece o texto muito bem, porque Gênesis capítulo 3 a Bíblia vai dizer: ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse à mulher a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E agora? A dona Eva aqui trocando uma ideia com a serpente, vai ter que tomar uma decisão. Mas o que eu pude filtrar dessa conversa, e essa serpente aqui, bem sabemos que ninguém mais nada menos que Satanás incorporado nesse animal, tentando a primeira mulher, por nome de Eva. Deus ele deixou bem claro: ó, de todas as árvores que estão no Éden, vocês podem desfrutar dos seus frutos, vocês podem comer, vocês podem tocar, mas daquela que está no meio do jardim, não toca. Se não toca, automaticamente não come. Aí vem Satanás de lá para cá e vem dizer, no versículo 3 diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis. Essa era a ordem de Deus, a palavra de Deus para Eva e para Adão: nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. E ela tem que tomar uma decisão. Porque o que está acontecendo aqui? É uma especialidade do cão. E preste muita atenção nisso. Percebeu que Deus falou: se você não comer, você não vai morrer. Aí Satanás subverte o negócio: se você comer, aí você não morre. Por um detalhe muito importante: se Eva tivesse focado o que Deus havia ministrado à sua vida e à vida de Adão, ela não cairia nessa contradição. Porque infelizmente, se deixando levar pela persuasão, pelo poder labial da conversa, da perversão da serpente, a saber por sua vez Satanás, ele consegue subverter a mente dela que se eu comer, então quer dizer que eu não vou morrer. Você é similar a Deus, deve abrir o conhecimento do bem e do mal. Mas a ordem de Deus foi: ó, se você não comer, eternidade. E Satanás, eu quero crer que um instante curto de conversa com ela, está implantando na mente dela. E ele está fazendo um jogo muito claro, e ele tem muita sabedoria nisso. O certo se torna errado, e o errado se torna certo. E mesmo com base em que nós lemos, é muito óbvio, nós escolheremos o quê? Em vez de maldição, bênção. Mas aquele que é muito astuto, a serpente, a saber por sua vez o inimigo da minha e da sua alma, sempre, irmãos, ele vai tentar subverter, ele vai tentar contradizer. A gente vê a mentalidade do mundo moderno, todas as atitudes que se aprovam no Congresso, a mentalidade que vem já desde cedo, para aqueles que estão frequentando, dando os primeiros passos no ensinamento da escola, é subverter aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou. O certo é implantar na mente dessa nova geração que é errado, e o errado que é certo. É isso que a serpente está fazendo. A serpente está dizendo que Deus está errado para ela. Então eu vejo aqui que o poder de decisão, o poder de decidir é muito importante. Aí eu me perguntei: por que Deus, sendo um portador de um poder uno, que se chama onipresença, onisciência, ele sabe em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe de todas as coisas? Ou seja, ele poderia, no ápice dessa conversa, opa, sai para lá, Satanás, não vai permitir a minha criação, eles não podem tocar nesta árvore. Perceba que em nenhum momento Deus intervém no meio da conversa
vai entrar no meio da conversa entre a serpente e Eva e vai tirar Satanás da jogada. Não, não, não. Deus ele só aparece depois que a decisão é tomada. Então eu aprendo e entendo com isso que as decisões, grande parte das decisões vão estar sobre as nossas concepções, vão estar sobre os nossos ombros. É algo tão importante que Deus ele prefere não intervir. Ele vai deixar na minha mão e na sua mão. Então é importante nós decidirmos centrado na direção de Deus, na vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer. Mas agora, embora Deus ele não veio intervir no meio da conversa, e olha que o que está em jogo aqui é algo muito grande. Por quê? Ela comendo do fruto passa a eternidade e abre uma ruptura muito grande para a morte chegar para a vida do ser humano. Olha só, por ter decidido errado, agora ela vai ter que degustar, e toda a posteridade que vem atrás dela, toda a raça humana, por ter decidido errado, agora todos terão que apartar de si a eternidade e degustar da morte. Era tudo de graça. Não precisava gerar suor de Adão para se alimentar. Estava tudo pronto. Deus pensou em tudo. Mas por decidir errado, as coisas aqui vai sofrer uma transversal. Vai ter que acontecer um 360 aqui dentro do projeto divino para o ser humano, por uma decisão errada. Aí eu pensei comigo e com base nisso, seres praticamente perfeitos, não havia pecado sobre a vida de Eva, Adão, e se deixaram ser persuadidos no que respeito a Eva, pela serpente e pelo inimigo. Então o que fazer para estarmos bem atentos na hora de tomarmos decisão? Se vamos, se não vamos, é para fazer, não é para fazer, digo, não digo, pego, não pego. É simples, irmãos. Na verdade, lendo esse texto, Deus ele se antecede com a palavra dele, como ele fez em Deuteronômio. Ele vai deixar a dica: olha, de todas as árvores que vocês passarem aqui pelo Éden, vocês podem comer de toda espécie de fruto, mas daquela que está no meio do jardim, não toca, não come. Era simples. Se Eva tivesse focado, se estivesse atenta a esse detalhe, e se deixasse se ministrar pelos conselhos de Deus, pela direção de Deus, pela palavra de Deus, ela, opa, peraí, algo errado aí, Satanás. Dona Serpente, a senhora está errada. Por quê? Deus falou que se eu comer eu morro, e você está falando se eu comer eu não morro. Sai para lá, separa de mim, não pego, não toco, aleluia. Então eu entendo e compreendo, irmãos, que para o crente tomar decisão, é preciso ele estar focado na palavra, se deixar ser inserido pela palavra. Toda a palavra que sai daqui para a sua vida, para a minha vida, quer na ministração de louvores, se deixe ser ministrada pelos conselhos de Deus, pela direção de Deus. Talvez hoje você atravesse uma fase que alguém esteja decidido por você e tudo vai bem, mas com certeza, tenha certeza disso, vai haver um dia que você, de forma individual, vai ter que tomar decisões, e essas decisões vai ter uma grande repercussão numa colheita bem próxima, chamado o seu futuro. Oh, aleluia! Se você parar para pensar, a única coisa de valor que Satanás teve foi o seu passado, algo que muitos requestão não teve. Porém, aleluia, ele não tem algo que eu e você temos, um futuro. Você já parou para pensar nisso? A igreja tem um futuro chamado eternidade. Oh, aleluia! Oh, glória! Decida bem hoje. Decida bem. Escolhe bem, sonde bem. Aos que pensam no relacionamento, no casamento, você que tem esse privilégio de estar nesse cômodo, você é solteiro, não se esqueça que com esse pacote, ao decidir puxar ela, é ele. Junto com esse pacote vem até que a morte o separa. Oh, aleluia. Existem decisões que
de pequeno peso, que são pequenos. Eu decidi comprar um sapato. Eu decidi que eu vou noivar e casar com ele e com ela. Ainda que você esteja decidindo, mas você vê o grau de uma decisão e outras. Existem coisas que é muito simples a gente decidir e vão ter repercussões. Decidi comprar um sapato errado, porque vai ficar apertado no pé, é consequência de ter no carro, mas decidir casar e estar ao lado de alguém até que a morte os separe. Isso pode durar 50, 60, 70, já agora para pensar nisso. Então, sonde o terreno direitinho, olhe bastante. É que surpresa! Acorda ela lá para me ver, quem vai acordar do meu lado todos os dias? Irmãos, sabe isso quem é casar? Você que é solteiro tem um privilégio, raciocine muito antes de decidir, de tomar a decisão. Oh, aleluia. Então, com base nesse texto, entre bênção e maldição, é muito fácil e fica óbvio, nós queremos as bênçãos, mas sempre no meio dessas duas vertentes, a astúcia, a malícia, a intervenção do inimigo da minha e da sua alma, sempre vai estar inclusa. Sempre Satanás vai querer perverter aonde como e o que fazer. Não, isso não é bom, isso não é para agora, isso pode ficar para depois. Então eu decidi, tome muito cuidado. E a decisão de Eva vai depois de milhares de anos, de muitos anos, ter de Deus dar o seu filho na cruz, para todo aquele que não pereça, mas tenha a eternidade. A decisão de Eva tem repercussão no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré na cruz. Parece algo tão simples, né? Entre comer e não comer uma fruta, mas a repercussão, as consequências foram muito sérias. Pois conhecendo o texto vem a consequência, que a mulher todas as vezes que desse a luz, ela sentiria dor de parto, e a serpente, por sua vez, iria se rastejar, e a mesma tentaria golpear o calcanhar do homem, e o homem o golpearia na cabeça. Essa foi a consequência por uma escolha errada. Então vai aí um conselho: pense, fale, raciocine, pergunte para Deus antes de toda e qualquer decisão. E com base também no livro de Gênesis, eu passei aqui por um patriarca, por nome Abraão, Gênesis capítulo 12, se você quiser ver comigo. Deus, ele está há muito tempo sem falar com o homem, sem se manifestar para o homem.